Olá pessoal, aqui é o professor Ivan. Vamos fazer um exercício agora sobre o conteúdo de assíntotas, né? Nós vamos pegar essa função aqui e vamos analisar, né, se ela possui assíntotas horizontais e verticais, né? Nós vamos fazer a análise completa em cima dessa função, que é o nosso y igual a raiz quadrada de 64x ao quadrado mais 1 dividido por 2x menos 4. Vamos começar com o caso vertical, onde nós vamos analisar se existem assíntotas verticais, né, ou uma assíntota vertical para essa função. O que é assíntota vertical? Nós vimos lá no nosso videozinho do conteúdo que é quando o gráfico da função ele tende a ser uma reta, né, nesse caso uma reta vertical. Quando que isso ocorre? Quando o meu denominador, no caso de uma razão, né, ele tende a zero. Nós vamos ficar com alguma constante aqui em cima dividido por algo que se aproxima de zero, né? Isso faz com que a função ela exploda para mais infinito ou para menos infinito. E aí aparece a assíntota vertical. Tá? Então, numa análise rápida, nessa nossa funçãozinha aqui, nós verificamos que o denominador, né, possui aqui 2x menos 4, quando x tende a 2, né, vai ficar 4 menos 4 que dá 0. Tá? Então, a nossa análise vai ser em torno desse x tendendo a 2. Né? Óbvio que ele pode tender a 2 pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Então nós precisamos calcular esses dois limites laterais, né, e verificar se há ou não assíntota vertical nesses casos aqui. Então vamos lá. Temos o limite de x tendendo a 2 pela direita, pelo lado maior do que 2, da nossa função. 64x ao quadrado mais 1 dividido por 2x menos 4. Né? Aqui nós podemos fazer um cálculo simples, né? Simplesmente analisando qual é a tendência. Né? Vamos começar pelo denominador. No denominador, o x se aproxima de 2 pelo lado maior do que 2, ou seja, isso aqui vai ser algo como 2,00, deu um monte de zero, e lá no finalzinho 1. Né? Vezes 2 vai dar algo um pouquinho maior do que 4. Menos 4 vai dar algo um pouco menor do que... Desculpa, um pouco maior do que 0. Né? Nós vamos ter algo um pouquinho maior do que 4, menos 4. Vai dar algo um pouquinho maior do que 0. Então, isso é algo que se aproxima de 0, porém, pelo lado positivo. Né? Analisando aqui em cima, nós vamos ter 2 ao quadrado, que é 4, vezes 64, dá 256 mais 1. Né? Ou seja, na parte de cima nós temos algo que é positivo dividido por algo muito próximo de 0, também positivo. Isso faz com que o nosso limite vá para mais infinito. Tá? Por outro lado, o limite de x tendendo a 2, né, pelo outro lado, que é o lado menor do que 2, da nossa função raiz quadrada de 64x ao quadrado mais 1 sobre 2x menos 4. Fazendo a mesma análise, né, o que acontece? Aqui nós temos algo um pouquinho menor do que 2, né? Então é 1,99 e assim por diante. Tá? Vezes 2 vai dar algo um pouquinho menor do que 4. Menos 4 vai dar 0, porém algo um pouquinho menor do que 0. Né? Então esse cara aqui é negativo. Na parte de cima vai ficar a mesma coisa. 2 ao quadrado 4 vezes 64 dá 256 mais 1. O que nos interessa é que é uma constante positiva dividido por algo muito próximo de 0, porém negativo. Isso aqui vai para menos infinito. Tá? Então nós verificamos que a função explode para mais infinito quando x se aproxima de 2 pelo lado maior do que 2, e ela vai para menos infinito quando o x se aproxima de 2 pelo lado menor do que 2. Tá? Não é um lado negativo, tá? Ele simplesmente é menor do que 2, mas na subtração aqui ele torna-se negativo. Isso faz com que a função vá para menos infinito. O limite para x tendendo a 2 dessa função não existe, tá? Mas a assíntota existe sim. O que vai acontecer? Que quando tende por esse lado, ela vai subir e por aqui ela vai descer. Né? A gente vai fazer um esboço do gráfico, né, no final desse exercício aqui. Aí vocês vão observar bem certinho o que acontece. Tá? Então existe a assíntota, sim. E essa assíntota é em x igual a 2. Então x igual a 2 é uma assíntota vertical. Essa é a nossa assíntota vertical. Agora, vamos analisar o caso horizontal.
Será que existem assíntotas horizontais ou assíntota horizontal? Relembrando, o que é uma assíntota horizontal? É quando o gráfico da função, né, ele tende a uma reta horizontal. Tá? Quando que isso ocorre? Quando o meu x ele vai para mais ou menos infinito. Tá? Tanto para mais, que é bem lá na direita, quanto para menos, que é bem lá para a esquerda. Então são esses dois casos que nós vamos analisar agora. Então fica lá, o limite de x tendendo a mais infinito da funçãozinha 64x² mais 1 dividido por 2x menos 4. Né? Bom, aqui nós temos que determinar esse limite aqui, um limite no infinito, né, porque o x vai para mais infinito. Se eu substituir simplesmente, vai dar infinito sobre infinito, que é indeterminação. Nós precisamos remover essa indeterminação. Então nós vamos pegar aqui, nesse caso, né, a maior potência da parte de baixo, que é o x. Né? Entretanto, como nós estamos analisando um caso com uma raiz, né, envolvida, nós precisamos utilizar não simplesmente o x, né? Nós vamos usar a raiz quadrada de x², né, que a gente precisa colocar aqui dentro, tá? Só que essa raiz quadrada de x², nós sabemos que ela é módulo de x, ela não é simplesmente o x. Então nós vamos ter que tomar um pouquinho de cuidado com os sinais que serão utilizados, né, para a gente não errar na hora de fazer as substituições. Tá certo? Então, continuando aqui. Como nesse caso o meu x vai para mais infinito, né, o meu módulo de x, eu vou substituir ele, módulo de x, eu vou substituir ele simplesmente por x, tá? Desconsidere esse risquinho aqui, eu fiz muito junto ali. Então o módulo de x vai ser simplesmente o x, porque, né, no módulo o que eu colocaria aqui dentro ficaria positivo, né, e como vai para mais infinito fica simplesmente o x. Quando a gente for trabalhar com a outra condição, o módulo de x vai ser substituído por menos x, a gente não cometer nenhum erro ali. Continuando, a gente vai fazer as substituições. Nós vamos ficar com o limite de x tendendo a mais infinito, né? Na parte de cima vai aparecer uma raiz quadrada de x² ou simplesmente o x² dentro da raiz aqui. Né? Então vai ficar lá 64x² mais 1, né? E dentro da raiz vai aparecer um x² no denominador, que eu já vou me adiantar e dividir ele, né, entre os dois termos que estão dentro da raiz. Tá? E apareceu um só, daí com o risco aqui, o sinal da divisão, unindo os dois termos da soma. Né? Mas a gente sabe que é igual aqui, então dá para dividir, né, o denominador é igual para os dois. Na parte de baixo nós vamos substituir, né, o módulo de x por x, porque o meu x tende a mais infinito. Então nós vamos ficar com 2x sobre x menos 4 sobre x. Hora das simplificações. x² vai com x², x vai com x. Né? E nós ficamos com limite de x tendendo a mais infinito do que? Na primeira parte fica 64 mais 1 sobre x². Aqui. Dividido por 2 menos 4 sobre x. Pelas propriedades lá dos limites no infinito, né, nós vimos duas condições, quando x vai para mais infinito e menos infinito. Uma razão de uma constante por um x elevado a n, né, onde n é um número natural, isso aqui vai para zero. Então todo esse cara aqui é zero, esse aqui também é zero no limite. O limite da constante é a própria constante aqui também. Então o resultado dessa parte aqui vai ser limite de x tendendo a mais infinito da minha função f de x igual. Na parte de cima vai ficar 0, 0. Aqui, raiz de 64, que é 8, dividido por 2, que é 4. Então, quando x vai para mais infinito, nós temos uma assíntota em y igual a 4. Essa é a nossa primeira, talvez única assíntota. Vamos ver o que acontece quando x vai para menos infinito. Ver se vai repetir o valor ou não. Então nós temos lá o limite, agora com o x tendendo a menos infinito, que é indo bem para o lado esquerdo, da nossa função, que é 64x² mais 1 sobre 2x menos 4. A raiz é na parte de cima, aqui. Novamente, nós vamos fazer a substituição
de raiz de x ao quadrado, né? Vamos, na verdade, multiplicar em cima e embaixo, né, o numerador e o denominador, por 1 sobre, né, raiz quadrada de x ao quadrado. A gente sabe que raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Especificamente para esse caso, quando x tende a menos infinito, nós vamos trocar módulo de x por menos x. Por quê? Se eu colocar o menos x aqui dentro, né, desculpa, o menos infinito aqui dentro, eu teria mais infinito. Substituindo o menos infinito no lugar do x, multiplica por esse menos e fica mais infinito também. Por esse motivo que a gente utiliza o menos. Fazendo as substituições. Limite de x tendendo a menos infinito, né? Aqui eu vou gastar uma linha a mais e vou colocar bem certinho, né, bem detalhado, qual é essa multiplicação aqui. Talvez não tenha ficado bem claro na primeira parte. Eu já mostrei isso em outros vídeos, mas aqui só para ficar bem certinho. Então o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando a parte de cima e a parte de baixo pela mesma coisa. Ó, a gente sabe, ó, raiz quadrada de x ao quadrado igual a módulo de x. Na parte de cima eu usei raiz quadrada de x ao quadrado, porque eu tenho uma raiz aqui e vou jogar o x ao quadrado lá para dentro. Na parte de baixo, eu não coloquei o denominador ainda, eu usei 1 sobre módulo de x. Por quê? Porque eu tenho 2x menos 4, eu não tenho raiz aqui. Então eu vou usar isso. Na verdade, nem o módulo de x, eu vou usar o menos x, né? Eu vou deixar para substituir no próximo passo, por menos x ali no denominador. Continuando, limite de x tendendo a menos infinito da função. Na parte de cima, 64x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Dividido por 2x menos 4. Estou multiplicando todo o denominador por 1 sobre módulo de x, ou 1 sobre menos x. Então eu posso pôr o menos x aqui e colocar o menos x aqui embaixo. Eu já faço o joguinho de sinal ali no próximo passo, tá? O que vai sobrar daqui? Limite de x tendendo a menos infinito. Simplificações. X ao quadrado com x ao quadrado vai ficar 64 mais 1 sobre x ao quadrado, dentro da raiz na parte de cima. Na parte de baixo eu vou cancelar esse com esse, vai ficar menos 2, e aqui vai ficar mais 4 sobre x. Vai ficar 64 mais 1 sobre x ao quadrado, dentro da raiz, né? Dividido por, aqui ficou menos 2, cancelou o x com o x, sinal de menos eu multipliquei pelo mais ali de cima. Aí o menos 4 sobre o menos x vai dar mais 4 sobre x. Beleza. É esse o limite que eu vou calcular agora. Limite de x tendendo a menos infinito. Desta funçãozinha aqui que eu vou escrever como f de x. Tá? Limite da constante é a própria constante. Então vai ficar lá raiz quadrada de 64 mais 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a menos infinito dá 0. Dividido por limite da constante é a própria constante, no caso menos 2. Limite dessa razão, quando x vai para menos infinito dá 0 também. Vai ficar raiz de 64 mais 0, que a raiz de 64 dá 8, dividido por menos 2. Isso aqui vai ser igual a menos 4. Então nós temos uma segunda assíntota horizontal, que é y igual a menos 4. Tá certo? Então nós calculamos aqui a assíntota vertical, nós encontramos que é x igual a 2. As assíntotas horizontais foram duas, né? Uma y igual a 4 e a segunda y igual a menos 4. Tá? O gráfico eu vou disponibilizar para vocês aí numa imagem agora, aí no cantinho do vídeo. Tá? Essa é a função. Né? Vocês podem observar ali as duas assíntotas em 4 e menos 4, né? Assíntotas horizontais, e uma única assíntota, né, na vertical, que é quando x é igual a 2. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado da resolução desse exercício e até a próxima.